falar do calendário litúrgico da Igreja, sendo que a Páscoa deve ser o ponto central, o mais importante. Isso acarreta inúmeras tradições, liturgias, procissões, coisas diferentes, típicas em vários lugares do Brasil. Eu gostaria de comentar, um por um, o sentido histórico e religioso, a importância dessas festas da Semana de Páscoa, a começar pelo Domingo de Ramos. Domingo de Ramos é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele se torna como uma referência, como um novo Davi, o Messias que vem montado num jumentinho, e o clamor da multidão acode: Hosana, o filho de Davi. Ele que vem é o rei, é o Messias rei que entra na cidade sagrada. Jerusalém é a cidade sagrada, então para a fé cristã é o prenúncio do Messias que vem ao encontro do seu povo de uma maneira triunfal, mas na simplicidade, na humildade, na pobreza de um Messias não ufanista ou triunfante, mas humilde, comprometido com o povo e fiel às promessas de Deus. Essa entrada de Jesus em Jerusalém foi um fator agravante para a sua perseguição e depois sua morte? Num determinado momento, Jesus tinha consciência de que, indo a Jerusalém, ele corria sérios riscos de morte. Tanto se você vai olhar, quando ele começou esse itinerário, os discípulos disseram que seria bom que ele não fosse, porque o ambiente não estava favorável. E Jesus disse: não, eu não posso deixar de ir. Jesus entrando em Jerusalém foi uma surpresa para muitas pessoas, sabendo que o povo conhecia do desejo das autoridades religiosas de matarem Jesus, porque Jesus era um certo desconforto pelo seu anúncio, pelo seu testemunho de vida, mas Jesus foi, mesmo sabendo do risco imenso e eminente, né, de que poderia perder a sua vida, mas ele foi. E a multidão se alegrou porque ele vinha assim, de uma maneira tão leve, suave, montado num jumentinho, e num gesto assim espontâneo começaram a gritar: Hosana, o filho de Davi. Alguns até tiravam das suas mantas e colocavam no chão para que ele fosse passando. Então aquele clamor do povo, aquela alegria, e viam em Jesus um mensageiro, e viam em Jesus algo diferente, e viam em Jesus uma vida dada em serviço de Deus, e que a vida gasta por aquele povo simples, pobre, que tantas vezes ia a Jerusalém, às vezes pedir esmola, ou às vezes pedir um favor, uma graça de Deus, né? Então, a entrada triunfal de Jesus foi o clamor do povo que sofria, sendo como que ouvido por Deus. Em que sentido Jesus era uma ameaça maior do que João Batista, por exemplo? O que podemos ver, a vida de Jesus, ela questionava alguns princípios religiosos. Por exemplo, Jesus se aproximava aos pecadores. Jesus convivia com os pecadores, enquanto que o pecado era um sinal da ausência de Deus. Jesus dizia: os pecadores são filhos de Deus. Eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes.
Lembra-se quando Jesus estava com os pecadores e os fariseus eram: como tu dizes que tu és filho de Deus, que tu vens de Deus e tu ousas andar com os pecadores? E aí Jesus conta aquela parábola do pai bondoso, do filho pródigo. Jesus faz um relato de que Deus se alegra com um pecador convertido. Jesus, no sábado, cura um doente e disseram: mas como tu que dizes ser de Deus, tu ousas trabalhar no sábado? E Jesus diz: o sábado foi feito para o homem e o homem não foi feito para o sábado. Então Jesus desconstruiu algumas concepções que as autoridades religiosas tinham como garantia da salvação. E Jesus passou a dizer: a salvação é gratuita, é dom de Deus. De certa forma, o Domingo de Ramos assombrou os fariseus? Assombra, porque a vida de Jesus, ela foi uma vida dada na bondade, na generosidade, e Jesus mostrava o rosto afável de Deus. Podemos dizer que Jesus foi a expressão da ternura de Deus que vinha ao encontro dos que sofriam e dos que estavam excluídos da sociedade. A vida de Jesus irradiava algo diferente que levava alegria, alento e esperança às pessoas. E isso podia ser como a presença do Messias, do enviado de Deus, que trazia um tom diferente à humanidade. Pregações no templo, expulsão dos vendilhões, algumas palavras duras e ásperas. Essas atitudes de Jesus em seguida de sua entrada em Jerusalém eram previstas, eram previsíveis, faziam parte da sua missão. Qual que foi a missão de Jesus? O anúncio do reino era o centro. Jesus anunciava o reino de Deus. E o reino de Deus aconteceu e se faz presente. O reinado de Deus, a presença salvífica de Deus em meio à humanidade. Tanto que quando Jesus fala do templo que você menciona, ele dizia: destruí esse templo que eu o reconstruirei em 3 dias. Eles sabiam que estava falando, naquele momento ninguém percebia, mas depois, 3 dias depois da morte de Jesus, ele falava do templo que era o seu corpo, a ressurreição. Jesus tinha uma consciência de que se ele fosse fiel ao Pai, o Pai seria fiel a ele. E a consciência messiânica de Jesus, ele dizia: eu vou até as últimas consequências, porque Deus é fiel. A fidelidade de Deus. E esse é o testemunho dele. O que ele nos testemunhou? Que o Pai é fiel. E ele, como filho, confia no Pai, e o Pai não o abandonará. E a pregação em Jerusalém, Jesus ia testemunhando a todos, e as pessoas: vamos confiar, vocês não estarão sós, eu também não estarei só. Olha quando Jesus, na despedida dele: não se preocupe, pequenos rebanhos, eis que vou para junto do Pai e não vos deixarei órfãos. Vos enviarei o Paráclito, o Consolador. Toda a teologia joanina do discurso de despedida, quando ele vai para o Monte das Oliveiras: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade. Essa consciência que Jesus tinha das consequências das ações dele, ele dizia: não, eu não posso negar. Cristo foi mais do que um filósofo. Cristo foi um sacerdote que lhe deu a sua vida, se entregou no lugar de outros. Essa é a beleza da consciência messiânica de Jesus. É uma vida dada porque confia na fidelidade do Pai. Pois é, o problema que afrontou os fariseus e a casta religiosa predominante e poderosa foi que ele não aceitava mais a lei? O que tinha o medo das autoridades era que Jesus fosse um Messias guerreiro,
que faria uma revolução, que desestabilizaria e que eles perderiam um pouco dos privilégios do seu status quo de vida. Mas sobre a lei judaica, rigorosa, cheia de preceitos, Jesus reduz essa lei ao sentimento do amor e da compaixão. Isso foi um problema. Olha, quando Mateus 7,12, tudo o que quereis que os outros vos façam, fazei vós a eles. Nisto se resume a lei e o profeta. A lei, Jesus traz uma nova lei, a lei do amor, como você diz. Se nós formos olhar todos os discursos do amor, né? Lembra João 14, já não vos chamo servos, mas chamo-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto recebi do Pai que está no céu. Eis que vos deixo o meu novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quinta-feira Santa eu lavo pés. Eu, que sou o mestre, lavei-vos os pés. Quanto mais vós deveis lavar um dos outros. O testemunho de vida. Jesus, ele desestabiliza e ele gera uma forma diferente de ser e que o amor, quem ama, permanece em Deus. Então, a lei principal é do amor. Ele resgata a dignidade e a grandeza de cada pessoa. Então aí nós tivemos um caso típico, histórico, de intolerância, de fundamentalismo religioso, judaico. Podemos dizer o fanatismo. Fanático é aquele que faz do seu lugar sagrado, que mata, que destrói, que faz pelo sagrado. Podemos esclarecer o fanatismo que gera uma certa intolerância e um fechamento. O fanático, ele tem uma certeza absoluta. O fanático, ele não precisa de escutar o outro. Jesus abriu as mentes. Olha, por exemplo, a samaritana, João 4, quando ela pergunta: quando Deus será adorado? É aqui ou em Jerusalém? Jesus diz: virá em tempo em que Deus será adorado nem aqui, nem em Jerusalém, em espírito e verdade. Quinta-feira Santa é o início do ápice da fé cristã, o Tríduo Pascal. Mais do que falarmos em Semana Santa, nós temos que falar no cerne da fé cristã, é o Tríduo Pascal. É a paixão da morte de Cristo, é o mistério pascal de Jesus Cristo. E ele inicia de uma forma interessante. Ele inicia com a instituição da Eucaristia. A instituição da Eucaristia, podemos dizer, Cristo escolheu de permanecer em meio à humanidade naquilo que a humanidade mais precisa, de uma coisa básica, de um alimento e um sustento. Quem precisa da água, do alimento, da comida diária, Cristo sabe que nós somos fracos, nós somos frágeis, e Ele está presente na Eucaristia de uma maneira real, concreta, não mágica, como se às vezes possa perceber, mas de uma maneira simbólica que expressa a grandeza do que se vivencia. Então, aquele pão e o vinho que se transforma no corpo e sangue de Cristo, ele se torna real porque a realidade é a subjetividade que se apropria do real e a carrega de um sentido que se torna inerente e que dá valor. Para quem participa da Eucaristia, se torna um momento, podemos dizer quase que pão crônico e pão cósmico, que quer dizer, o tempo e o espaço separa. E hoje um cristão, quando ele quer viver um momento mais profundo da sua vida, ele vai viver onde? Na Eucaristia. A Eucaristia por quê? Porque ali é onde que os mortos e os vivos se encontram. A igreja militante e a igreja triunfante, o padre, antes da consagração, ele diz:
Com os anjos e santos cantamos. Quem são os santos? São aqueles homens e mulheres que participam. Então a própria Eucaristia já é um mistério pascal. Tu tens a morte e a ressurreição. Então, o que nós celebramos na Semana Santa, esse tríduo pascal, ele, para nós hoje que fazemos memória, nós já vivemos a plenitude deste mistério em cada ação litúrgica. E a ação litúrgica per si é a Eucaristia, porque é ela que é o fundamento da Igreja, da fé e fundamento de todos os outros sacramentos. E é uma memória não como uma lembrança, é uma atualização. A cada ação litúrgica da Eucaristia se dá essa entrega. E é uma entrega real mesmo, porque ela, no corpo e sangue de Cristo, ela se torna o alimento espiritual de todo aquele que crê e que segue Jesus Cristo. Por isso, a Quinta-feira Santa é uma das festas que traz uma lembrança importantíssima de uma certeza de que Cristo continua presente junto à comunidade dos que creem como alimento e sustento. De tal forma que é um sacramento não individual, sempre coletivo. Você vai precisar de uma comunidade de fé que se reúne, na qual Cristo se faz presente. Mas afinal, a Eucaristia é um símbolo ou um mistério? Olha, o que é um mistério? Mistério é algo que você não compreende na totalidade e vai compreendendo em parte. Isso é mistério. Se você usa a palavra mistério, ela vem de uma concepção às vezes equivocada, algo mágico, distante, que não se pode compreender. Aí o mistério pascal de Cristo quer dizer, é algo que ultrapassa a nossa compreensão, que podemos ir compreendendo, mas não o compreendemos na totalidade. Isso é o mistério. Símbolo é uma realidade que te remete a algo mais. Então, tanto o mistério como o símbolo, os dois te remetem a uma coisa grandiosa que nós não compreendemos na totalidade e não somos capazes, porque nos ultrapassa. Então, nesse sentido, fazer a memória, fazer isto em minha memória, fazer a memória não significaria literalmente repetir o sacrifício de Jesus, mas tornar presente. Tornar presente, atualizar na história. E na mística. E na mística. O Vaticano II tem uma expressão bonita que diz: caro salutis escardo, a carne que é o eixo da salvação. Então, Lumen Gentium diz, e o próprio catecismo diz, a carne é o eixo da salvação. E nós, às vezes, a nossa mente hoje, a gente pensa numa materialidade que nos ultrapassa, porque existem tantas coisas reais, concretas em nossa vida, que não são tão materiais, mas que são reais. Vamos pegar a própria concepção daquilo que mais nós damos valor hoje, o tempo. O tempo a gente valoriza tanto, mas 1 hora tem quantos minutos? 60. 1 minuto tem quantos segundos? 60. Se nós formos ficar conversando sobre, esmiuçando o tempo, chegaríamos aonde? Ad infinito, ad eterno. A própria concepção de tempo, de cronos, que nós seguimos com tanta dedicação, ela encerra uma dimensão do eterno, do infinito. Então, para nós, a Eucaristia é uma ação que nós trazemos presente porque ela está carregada da eternidade do infinito, e nós, na parcela da nossa pequenez e da nossa contingência, nós vivenciamos uma parcela do eterno e do infinito, e é por isso que ela se torna o ápice da nossa fé, o ápice da nossa vida, porque é o encontro entre o divino e o humano, aonde que a humanidade é elevada à divindade, e a divindade, numa kenosis da entrega de Cristo, se mostra na nossa humanidade. Estamos inaugurando o século XXI. A Igreja é profundamente eucarística?
nós podemos dizer, quando nós olhamos a igreja como o povo de Deus, você vê tantas pessoas. Quando você me faz uma pergunta desse modo, me vem o rosto de tantos homens, tantas mulheres. Eu já morei em vários lugares, trabalhei em vários lugares, mas você percebe homens, mulheres, crianças, jovens, que a Eucaristia se torna fonte de vida para eles. A comunhão, a partilha, o crer no amanhã, a Eucaristia te faz olhar o futuro com esperança, ela te dá alento, te dá entusiasmo, te torna solidária. E se nós formos olhar no mundo hoje, há mais bem do que mal. A Eucaristia é a semente do bem que vai germinando. Não aparece nos meios de comunicações, não aparece em noticiários, porque é o bem, ele é inerente, mas ele irradia vida no entorno, em comunidades, em famílias, em lares. A igreja, eu digo, ela é. Isso se vivencia de uma maneira intensa, mas super discreta, como dizia Jesus. É como o fermento na massa, que vai surgindo, você não vê. É como a semente que produz seus frutos. Quer dizer, não há banalização da Eucaristia, não há indiferença quanto à Eucaristia. Existem movimentos, grupos, que às vezes podem ter algumas ações que querem provocar um impacto. Mas quem vivencia a Eucaristia, vivencia com toda a devoção. Nós temos muitos santos, muitas santas no mundo de hoje, muitos homens, muitos pais de família, muitas mães de famílias, tantas pessoas com seus filhos, pais, mães, filhos doentes, com necessidades especiais. Você vai, quantos ministros da Eucaristia que levam a Eucaristia para doentes, em lugares difíceis, de difícil acesso, em hospitais. Nós temos o Cristo Eucarístico presente na vida e no coração de tantas pessoas, e isto é o reino. Acontece. Às vezes podem ter pessoas que não creem, que querem provocar, que fazem tudo, mas quem vive a fé na Eucaristia, vive um prenúncio do reino. Mas de lá da festa, da celebração, do convívio, da confraternização, ele vai para o Horto das Oliveiras, abatido, triste. Vai rezar, consciente do que vai acontecer. Pede que os discípulos rezem e eles dormem. Dormem. Sua sangue. Tem uma tentação até, talvez, de abandonar a cruz. E aí dá a sua definitiva prova de amor, seja feita tua vontade e não a minha. Essa agonia do Horto das Oliveiras é fundamental. E depois ali é preso. Pedro se rebela violentamente, é advertido que iria negá-lo 3 vezes, como de fato negou. Há testemunhas falsas, o julgamento é feito às escusas de madrugada. Jesus é preso, insultado, flagelado e finalmente crucificado. No domingo é ressuscitado. As procissões de Sexta-feira da Paixão, do Senhor morto, que eram muito mais comuns do que as procissões do Senhor ressuscitado, que agora se tornaram também comuns no domingo de Páscoa. Essa liturgia da sexta-feira, de dor, de morte, o que é que de fato ela significa na formação do cristão? O que é que importa aí? Se é a ressurreição ou é a morte? Ou as duas têm importância fundamental? Nós temos que um povo que não olha com seriedade e leveza a morte não consegue se encantar com a vida. A Sexta-feira da Paixão, retomando o que você dizia, já na quinta noite, quando Jesus vai para o Horto das Oliveiras e pena, nós temos essa realidade humana. A morte, ela faz parte da nossa vida. A contingência do ser, ela está imbricada dessa realidade da morte. E nós não podemos negar nem fugir da morte. Só que a morte de Jesus, a Sexta-feira Santa, a Igreja nos propõe um período muito importante com a possibilidade da morte.
E Cristo, sendo Deus, assume a natureza e assume até a condição humana de morrer, e de morrer de uma forma tão cruel, e de morrer de uma forma tão dada, entregue, que ele até tudo, até sua manta, ele não leva nada consigo. Aí Jesus nos mostra uma coisa importante: parar na sexta-feira não é simplesmente parar e querer sofrer diante da violência que existe todo, é parar e pensar. Nós viemos ao mundo sem nada, nós partiremos sem nada. Entre a entrada e a saída é um período muito breve e nós nos preocupamos muitas vezes com o que não trouxemos e com o que não levaremos. E aí, Sexta-feira Santa é um período fundamental de parar e refletir: e a minha vida como vai? E no alto da cruz, nós temos que olhar o abraço salvador de Deus. Não é o fim, é a nossa esperança, essa confiança. E quem foi capaz de fazer uma afirmação de fé belíssima não foi um dos 12 discípulos, foi um dos centuriões que estavam lá. Verdadeiramente este homem é filho de Deus. Este ato de fé, de perceber na cruz... Depois que ele tinha morrido. O abraço salvador de Deus. Essa é a beleza da cruz. A beleza da cruz, aonde que seria a vergonha, ela é uma certeza de que Deus não nos abandona. Para nós cristãos, olhar para a cruz, nós nos sentimos confirmados de que Deus não nos abandona. E Ele nos assume naquilo que nós temos de mais crucial. O maior medo da humanidade é a morte. E Cristo a assume. E aí nós podemos dizer que não precisamos ter medo da morte. Nós estamos quase terminando essa primeira fase da entrevista, que é sobre o calendário litúrgico da Semana Santa, para passar para a segunda. Então, o senhor antecipou o que eu ia perguntar. Jesus na cruz fala algumas vezes. Sim. Tenho sede, está tudo consumado. Meu Deus, por que me abandonaste? Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. O senhor acha que alguém, tendo consciência total das consequências do mal, faria o mal na sua liberdade? De fato, quem faz o mal, de fato, não estaria sem saber, de fato, o que faz? A possibilidade do mal existe. E existem pessoas que podem fazer o mal, pode. E é por isso que nós temos que estar muito atentos, porque nós temos essa capacidade e podemos fazer o mal. E às vezes nós agimos impulsivamente, nós não refletimos. E a Semana Santa, esse período, quando a igreja propõe um período de oração, de penitência, de reflexão, é a gente parar e avaliar por que eu faço e o que me move a agir. Nós temos que ter, os tempos que vivemos, somos muito impulsivos, agimos movidos por um impulso que às vezes até é condicionado por outros e não nos damos conta que somos capazes de fazer sofrer. E talvez nunca a humanidade teve um momento tão favorável de fazer o bem, difundir o bem e também de fazer o mal. A crucificação hoje não é na cruz, mas pode ter um fake news numa rede social que crucifica, que estraga a vida de uma família, de uma pessoa, destrói. A realidade do mal, ela está aí, presente. E nós podemos participar. Não vamos pensar que como um bom fariseu, dizer, não, eu sou de Deus, não estou, não, eu estou com Deus, mas eu devo estar atento porque eu posso fazer o mal, posso. Está mais ligada a opção pelo mal, na sua liberdade interior, escolher o mal. Está mais ligado à ignorância, ao ódio, à falta de amor ou à falta de fé? Talvez, eu diria, num descuido. Hoje, a questão do mal,
o mau espírito ele é sutil, ele nunca vem em forma de mal. O mau espírito sempre vem em forma de bem. E ele vai te induzindo em forma de bem a fazer o mal, ou tu vais perceber depois nas consequências. Nós hoje vivemos talvez o descuido com a vida interior, o descuido consigo mesmo, e esse descuido vai te deixando vulnerável, ele vai minando o teu coração, que possa assim te levar a fazer algo, não que tu queira mal. Às vezes, muitos que fazem o mal, eles acham que é o bem. Eu poderia dizer, talvez o grande risco hoje para nós, que nos afeta, quem nos escuta, ou você, eu, é o demônio do meio-dia. O demônio do meio-dia, os padres do deserto chamavam a assídia. Assídia. Assídia, a tradução que eu gosto é a incapacidade de fazer-se presente ao momento atual. As pessoas não estão conseguindo viver o momento atual. Ou é no ontem ou no depois, elas ficam ansiosas, distraídas, perdem o foco e esquecem de que as grandes coisas estão nas pequenas alegrias. Viver as pequenas alegrias, e essas pequenas alegrias não são conquistas, você não compra, elas são graças, é a gratuidade de Deus. Nós podemos dizer talvez, o mal existe porque nós nos descuidamos e não nos cultivamos para vivermos as gratuidades, os pequenos momentos que Deus nos propicia. E isto é algo que é muito importante no cultivo de cada um. Ninguém faz o mal pelo mal simplesmente. Ele faz o mal, às vezes enganando, achando que está fazendo o bem. Jesus morreu, foi retirado da cruz. Ao pé da cruz estavam apenas algumas mulheres, sua mãe e João. Os outros discípulos fugiram, estavam com medo. Foi emprestado um túmulo e ele foi enterrado. Dentro da dimensão histórica, vamos pensar o que foi esse dia e essa noite de sábado, de medo, de esconderijo, de controvérsias, até mesmo dentro do cenáculo, até explodir o domingo da ressurreição. Esse negócio do mistério da morte é mistério mesmo, sabe? Deus guardou para si. Mas tem lá uma frase que diz assim: se Jesus não ressuscitou, é em vão a nossa fé. Essa ressurreição de Jesus, Padre, aos olhos da teologia católica, traga para nós a visão mais simples possível e definitiva. Eu posso retomar a sua fala do princípio, o Sábado Santo, tudo, porque o que eu falava no Domingo de Ramos, da entrada, o que eu falava das autoridades religiosas que diziam, matando Jesus acabar, o sábado aconteceu o seguinte, é o luto, né? Quando a gente enterra um familiar, o dia seguinte do enterro é aquele vazio, a gente está num luto, dá um marasmo, dá a falta, a dor, é um cansaço. O Sábado Santo foi o sábado da decepção, né? Cristo morreu, todos achávamos que ele não morreria, acreditávamos que era o Messias, morreu, frustrou. Quem mandou matar disse, eu não disse, ele morreu. Alguns achavam que do alto da cruz ele sairia e destruiria os inimigos, morreu. Ficou aquela sensação do fracasso. Todo sábado foi um fracasso. Até a tradição, alguns dizem que Judas entregou Jesus achando que assim ele anteciparia, porque Jesus não aceitaria ser morto. O que Jesus iria desencadear uma revolução que tantos esperavam. Quando Judas viu que Jesus morreu, ele se frustrou, gente, tirou a vida. Ele não conseguiu entender. Muitos não entendiam, mas
num repente, aconteceu algo que marcou a vida de alguns e de muitos. Teve na história um fato diferente, que aquele que consideravam morto não estava morto, estava vivo. E algumas pessoas, em alguns lugares, começaram a experimentar a presença dele. Aquele que estava morto vive. Cristo vive. Jesus vive. E aí vem a expressão: Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias. E o ressuscitado, ele trouxe 3 coisas fundamentais para eles. Primeiro, sou eu. Há uma continuidade entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. É o Jesus histórico que nos viveu fazendo o bem, e ele agora é o Cristo da fé, sou eu. Não tenhais medo, confiai. E alegrai-vos. E aquele grupo de seguidores foi tomado por uma alegria imensa, que se gerou uma irradiação entre eles que foram anunciando. Houve uma metanoia. Eu acho que mais que uma metanoia, houve uma metamorfose. Porque Pedro havia negado, teve remorso, mas quando viu Jesus nas margens do rio, quando estava pescando, se jogou no lago, não esperou nem que o barco chegasse. Sim. Já era outro Pedro. É outro Pedro. Eu acho que é mais do que uma metanoia, é uma metamorfose. A metanoia, tu te converte, tu muda num outro. A metamorfose, tu deixa vir à tona a grandeza do teu ser. Quando tu falavas, se Jesus não tiver ressuscitado, vã é a nossa fé. Essa frase é de quem? Paulo. E Paulo era um dos 12 discípulos? Não era. Não era. Paulo era quem? Paulo era um fariseu. Era um autêntico judeu que perseguia o cristianismo. E se Paulo, que nem foi da escola de Jesus, nem caminhou com Jesus, nem andava na companhia de Jesus, se Paulo se torna o grande apóstolo do ressuscitado, Paulo teve essa experiência fundante do ressuscitado. E ele se torna um dos grandes fundadores do cristianismo. Podemos dizer, quem funda o cristianismo é Paulo, na experiência do ressuscitado. Então nós podemos vivenciar de forma assim, bem literal, bem entusiasmada, a frase de Dom Helder Câmara, que diz assim: depois que Jesus ressuscitou, ninguém mais tem o direito de ser pessimista. Ninguém mais. Ninguém mais. Só na alegria, no encanto. Há 2 grandes perigos para a religião e para o homem agora, no mundo. 2 grandes. Tal qualmente grandes, eu acho. O fundamentalismo e o relativismo. Podem ser 2 ditaduras. A força da legalidade, da lei sem compaixão, absoluta. E a outra, cada um formar sua doutrina. Cada um ter um Deus pessoal, que não seria ruim a princípio, mas um Deus pessoal baseado nos seus próprios caprichos. Como é que a gente se livra disso tudo? Eu usaria talvez um pensamento de uma autora espanhola, Adela Cortina. Num dos livros dela, A quem de fato lhe serve da ética, sobre a ética. No mundo de hoje nós precisamos 3 posturas. Primeiro, a transparência. Transparência no sentido de que cada um apresente as suas reais demandas. Diga o que você está querendo, quais são seus interesses. Não oculte seus interesses. As relações entre pessoas e instituições, às vezes os interesses pessoais, eles ficam ocultados em discursos ideológicos ou fanáticos ou relativistas.
que você seja transparente. Segundo, que eu diria que é importante hoje, a lucidez. Nunca haja movido por um impulso. Pare, pensa, o discernimento. O discernimento eu teria que observar o seguinte: o que vai me mover? Abre para os outros, gera mais abertura, me faz olhar o futuro com esperança ou me dá paz interior. E a terceira, que eu usaria a palavra cordura. Eu gosto muito dessa palavra cordura. É pouco usada no Brasil e por fato de muitos desconhecerem, talvez seja um fato a mandar. Cordura quer dizer prudência, sensatez, tolerância, capacidade de ser amigável. A cordura é deixar vir à tona a bondade que há no coração da pessoa. O fanatismo e o relativismo eles levam facilmente à intolerância, à exclusão do outro. Então eu vejo, se nós conseguirmos que as pessoas sejam bastante transparentes, lúcidas e cordatas, nós teríamos uma sociedade bem mais fraterna e humana. Nós temos tudo isso agora dentro da Igreja Católica? Muito forte? A Igreja vive um momento muito delicado, porque nós temos dois papas, o emérito e o papa atual. Nós temos a Igreja do Papa Francisco, que é uma continuidade da Igreja do Bento, de João Paulo II, mas só que o cenário atual da Igreja, que tem enfrentado problemas sérios, ele tem suscitado muitas tensões, divergências, né? Então, eu vivo hoje, a Igreja Católica, ela é um tempo onde que ela deve cultivar bastante a transparência, aonde que os discursos sejam realmente conforme ao Evangelho. Isso o Papa está insistindo bastante, que seja o Evangelho e a prática de Jesus a nossa referência. A lucidez, não agir às vezes por impressões ou em deduções, né? Mas agir conforme peça o Espírito, né? Então, eu creio que a Igreja vive um momento de purificação. Se nós formos pegar as estações do ano, a Igreja hoje vive seu inverno, onde as raízes devem estar bem arraigadas à Boa Nova, ao Evangelho, e ser fortalecida. Uma vez que ela se fortalece no Evangelho, nós teremos depois do inverno o quê? A primavera. Aí teremos as flores, as folhas. O fato de viver o inverno não quer dizer que é ruim, é importante, mas é o seu tempo. E o Papa Francisco e muitos bispos, muitas conferências episcopais estão cientes de ir beber no Evangelho. E essa fundamentação no Evangelho é o que vai garantir que a primavera será exuberante. Mas desde a igreja primitiva, há uma noção de uma igreja carismática e de uma igreja hierárquica, de uma igreja autoridade. Quer dizer, podem haver muitas teologias, podem haver muitas liturgias, mas a doutrina tem que ser a mesma. O que é o cerne da vida da fé? É o seguimento a Jesus Cristo. E nós não podemos abrir mão do Jesus evangélico. Esse é o ponto principal. E esse Jesus evangélico que foi a razão do surgimento da igreja e também numa tradição da igreja. Nós duas coisas não podemos abrir mãos. Do Evangelho, da Palavra de Deus e também de uma tradição da igreja que foi sendo lúcida. A igreja tem quase 2000 anos de história e nesses 2000 anos ela foi sábia de ir percebendo que às vezes no seu interior interesses de grupos minoritários contaminaram ou às vezes foi ofuscada por uma atração momentânea de um momento histórico, mas a tradição da igreja sempre foi sábia. Nós olhando
desde os Santos Padres do início até hoje ao Papa Francisco, nós vemos que é uma igreja lúcida, serena, que não se deixa assim contagiar pelas euforias de alguns momentos, mas também não se deixa denegrir pelo pessimismo de alguns momentos, mas sempre foi bebendo na fonte no Evangelho e buscando, através da experiência da sua tradição, a ser fiel ao apelo do Evangelho nos momentos e nos tempos de cada época. Os santos, principalmente da patrística, alguns diziam assim, quando o cenário estava confuso, heresias para todo lado, a falta de uma autoridade centrada, às vezes até 2, 3 papas, não sabíamos em quem seguir. É preferível errar com a igreja do que acertar sozinho. Concorda com isso? Eu não diria. É preferível errar com a igreja do que acertar sozinho. A igreja, nós sempre em constante diálogo, né? A igreja é santa e pecadora. Dentro da igreja nós temos movimentos correntes, mas dentro da igreja a possibilidade de acertar é maior do que fora dela. É porque é muito relativo essa questão de dizer acertar, é subjetivo acertar, porque só Deus que consegue ser absoluto e relativo. Sim. Ao mesmo tempo. Então... A igreja é prudente, porque o que nós temos é o seguinte, a igreja católica é a junção das várias igrejas locais, né? Nós não temos a teologia, temos as teologias. Temos vários grupos, temos pensadores, temos grandes intelectuais, temos a hierarquia. Várias realidades. Temos várias realidades, temos concepções. Então, nesse sentido, nós não podemos querer dizer um tem a verdade e outro não tem. Cristo é a verdade. Cristo que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O senhor se lembra em algum momento da história que a igreja não estivesse em crise? Olha, crise sempre faz parte, né? A igreja sempre foi discernindo, porque a dinâmica é essa. Porque né? Se Jesus está na cruz, dos 12 apóstolos, só tem um? Sim. Existe uma crise maior do que essa? É aí que vai. E os tempos sempre vamos pedindo essa capacidade de discernimento, que eu falava antes da lucidez, né? Porque o que a igreja sempre procura? Construir a Jerusalém Celeste. O que a igreja faz? Construir o reino de Deus aqui. E o reino de Deus que está acontecendo, e sempre precisamos ir aprimorando. O magistério da igreja estabeleceu: fora da igreja não há salvação. Depois apareceu a máxima dos espíritas kardecistas: fora da caridade não há salvação. São João da Cruz: na tarde da vida eu serei julgado pelo amor. E o senhor que é católico, jesuíta, que em tese deve ser um defensor da mais fiel ortodoxia católica, fora da igreja não há salvação? Extra ecclesia nulla salva, dizia o termo em latim, né? O que eu digo, quem salva é Deus. Só Deus salva. E a igreja, ela tem consciência de que ela não é Deus. Ela é divina e pecadora. É santa e pecadora. Então, nós podemos dizer, ninguém pode se atribuir a exclusividade da salvação. Quem salva é Deus. E quando a igreja diz, essa igreja nos salva, ela está querendo afirmar também que a igreja é como um lugar privilegiado do encontro com Deus. Então depende muito assim do que eu entendo por igreja, se é ser batizado ou amar? Hoje nós podemos dizer que Cristo diz que Deus é amor e quem ama permanece em Deus. De certa forma, Karl Rahner tem a categoria do existencial sobrenatural, quando ele diz, quem ama está em Deus. Então, independente da religião, se um budista, um shintoísta, um islamista, um judeu, se ele quer se salvar, ele tem que viver a plenitude do amor na fé que ele professa. Eu me surpreendi com o Papa Bento XVI, que enquanto o Papa deu declarações, escritos, reafirmando que a igreja seria o único caminho de salvação, mas numa entrevista, quando era cardeal, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, respondeu a pergunta: quantos caminhos há para Deus?
Eu imaginei que ele ia dizer ou pelo menos alguns. Ele diz tantos quanto há pessoas. Cada um tem o seu caminho pessoal para Deus. Quer dizer que eu posso chegar a Deus pela negação, pela dúvida ou pela certeza, mas eu chego. Deus não é uma criação humana. Deus é Deus. Deus sendo Deus, Ele ultrapassa a nossa compreensão e o nosso limite. Se nós o negamos, Ele não precisa de nós para ser afirmado. Nós que precisamos dele. E o que se passa na consciência de cada pessoa, no âmago do ser, isso é uma relação entre Deus e a pessoa. Deus, por ser o que é, Ele jamais irá excluir algo dele mesmo. Então, quem ama e é amado, é impossível que não participe de Deus. Independente da sua afirmação ou não. Porque Deus é Deus. Deus está acima de todos nós, Deus está acima de tudo, Deus. E tudo que falarmos de Deus não é digno da grandeza do que Ele é. O máximo, se você quer ir na profundidade de Deus, o máximo que nós podemos atingir é o silêncio. E a humanidade inteira, se fizer 1 minuto de silêncio, ela se conectará com Deus. Desaparecerão os ruídos, as diferenças, acabarão os barulhos das balas, das armas, das maledicências. Se a humanidade toda conseguisse 1 minuto de silêncio, a plenitude do ser, ela estaria como que manifestada na grandeza de Deus, que se dá no coração da possibilidade de ser de cada pessoa. E nós nunca fizemos tanto barulho, né? Nunca. O nosso grande problema hoje são as distrações e os barulhos. E por que é tão difícil se converter? Eu não diria se converter, porque é tão difícil ser o que se é. Porque talvez você leu o livro O Pêndulo de Foucault, de Humberto Eco? Li. O final do livro, lembra? Lembro. Nas beiras, lá no monte, os pessegueiros floridos, quando o personagem principal diz: Deus é simples demais para que as pessoas o aceitem. É simples demais para que as pessoas. Deus não é tão complicado. É difícil se converter, porque Santo Agostinho dizia, me converte, mas não hoje. E nós temos o nosso pecado obstinado. Cada um tem. São Paulo falava do espinho na carne. O jovem rico era rico, vai lá e vende tudo. E na nossa inteira liberdade, às vezes nós conheçamos o nosso pecado. E por que é tão difícil renunciá-lo? Eu diria o seguinte, nós somos por natureza egoístas. E nós automaticamente... O egoísmo... É o eu, né? É o eu. E isso é muito forte. Esses tempos eu fui rezar uma missa, né? Daí eu estava dirigindo o carro e estava para chegar atrasado e vi que tinha uma vaga no estacionamento e vi umas senhoras mais idosas que também iam querer a vaga, né? Daí eu pensei, eu vou ser egoísta, ocupei a vaga. Daí depois na missa eu mesmo disse, gente, eu fui egoísta hoje porque só para não chegar atrasado na missa, mas eu fui egoísta consciente, mas fui egoísta. Às vezes nós vamos ao supermercado, temos o carrinho e vemos que tem um caixa vazio, tem 2, 3 carrinhos na nossa frente e nós aceleramos, somos egoístas. E isto é terrível, todos somos egoístas e muitas vezes nós nos movemos pelo nosso egoísta, colocamos o nosso egoísmo, colocamos o nosso eu à frente e acabamos sem parar em pensar, e aquele outro que vem atrás? E o outro, será que ele não está precisando mais, ou melhor? E a sociedade atual, ela reforça esse eu. E nós inconscientemente, podemos dizer, é um grande mal, Pelo nosso egoísmo, nós hoje incorremos em muitas falhas. Quais são os antídotos aí? Oração, comunhão? Olha, antes eu tinha falado do demônio do meio-dia, da assídia. A incapacidade de fazer-se presente no momento atual. Quando nós nos movemos pelo egoísmo, primeira coisa, ter tempo para si. Dar-se conta, parar.
tentar dar nome aos sentimentos, o silêncio. Eu diria, a primeira coisa fundamental é, em qualquer situação que eu me sinta interpelado, eu paro, faço o silêncio e digo, o que está acontecendo comigo? Qual é o sentimento que vem? E nesse sentido eu tenho que dar nome a esse sentimento. Uma vez dando nome a esse sentimento, eu vou procurar uma frase, uma palavra, algo inspirador. Eu vou precisar de algo externo. Aí entra a oração, eu posso retomar uma passagem bíblica e vou fazer frente. Frente a isso, quer dizer, eu vou harmonizar os meus sentimentos, meus afetos. E aí eu vou conseguir uma certa serenidade interior. Para isso precisamos silêncio, tempo, oração, discernimento. Houveram papas poderosos que tinham um grande poder bélico, político, estados pontifícios, e nós fomos mudando, chegamos ao ponto que a igreja ficou reduzida ao Vaticano. O João Paulo I dispensou a tiara e a sédia gestatória e tomou posse no seu pontificado só com a mitra e a estola. Aí veio João Paulo II e Bento XVI, e agora o Papa Francisco, que beija os pés dos líderes do Sudão e se recusa a ser beijado a mão. O que você acha desse gesto? Eu digo o seguinte, é evangélico, né? Nós, quando tu diz que tinha um Papa que tinha exército, na ocasião, quando um Papa tinha exército, não surge um São João da Cruz? Não surge uma Teresa de Ávila? São Francisco de Assis. Não surge um São Francisco de Assis, não surge um Santo Inácio, né? Então, o que é que nós temos hoje? Um Papa que procura se identificar com o povo, mas a exemplo de tantos, um João 23. Mas esse gesto de não deixar beijar, o que o senhor acha? É um argentino, né? Como argentino do jeito dele, né? Mas ele sabe que não é o respeito ao poder dele não está na submissão. Mas isso né? É bom, não é? Eu acho bonito. Não é bom? Bonito, né? Ninguém deve se submeter. Eu acho mais perto do vigário de Cristo do que alguém levado no trono como imperador romano. Com certeza, é o que ele insiste e ele tenta hoje abrir as portas e mostrar um outro lado da igreja. Bom, padre, vamos terminar com uma questão simples. A gente nasce, vive e morre. Nós estamos aqui para quê, afinal? Louvar, reverenciar e servir a Deus. Santo Inácio. Santo Inácio. O homem é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus e fazer uso de todas as coisas, tanto quanto ajudem a este fim. Inclusive a televisão, como um programa como esse, e a internet. E a internet, tudo são mediações, tanto quanto. Não há o bem e o mal. O que torna bem e o mal é o uso com que nós fazemos, adequado ou não, né? Então, um programa de televisão, um bate-papo desses, um cenário, uma abertura a essas questões. O nosso louvor é cada dia, que a nossa vida seja um louvor, uma reverência a Deus, e aonde que se dá? No cuidado com os irmãos e com o nosso entorno, com as pessoas cuidando desse mundo ferido. Muito obrigado. Eu que agradeço, que bom. Que sua Páscoa permaneça. Sempre, né? Vivemos a Páscoa, né?